Fala galera, tudo bem com vocês? Chegamos aí no da nossa última etapa aí do planejamento financeiro pessoal. Vamos falar hoje sobre aposentadoria. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Sátulo, analista CNPI. E eu recomendo, caso vocês não tenham acompanhado as outras aulas, as outras 6 aulas aí, referentes ao tema de planejamento financeiro pessoal, que acompanhem, tá gravado aqui na playlist, tá? Bom, só para lembrá-los, então, nós já passamos aí por. Lembrando, antes disso, que a gente está levando em conta como referência, uma super referência, esse livro Planejamento Financeiro Pessoal, da série Top, da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários. A gente já passou por balanço patrimonial, orçamento e fluxo de caixa, capacidade de poupança, fundo de emergência, uso de crédito, gestão de dívida, gestão de risco e seguros, e hoje a gente vai falar sobre aposentadoria, esse tema tão importante aí. Quem não quer chegar, afinal, aí a aposentadoria e ter uma vida um pouco mais tranquila, né? Muitos, inclusive, trabalham apenas para isso. Mas vamos lá, então. Algumas informações importantes para a gente levar em conta na hora de fazer o nosso planejamento pensando em aposentadoria, tá? Primeiro, o tempo de sobrevida após a aposentadoria varia, mas, em média, é recomendável de se considerar para os moldes da legislação de hoje e da qualidade de vida que a gente tem no Brasil hoje, é recomendável considerar aí 30 anos, tá? E considerar uma taxa de juros pagadora de 2 a 3% ao ano, descontado a inflação, isso na média ao longo de todo esse período. Se a gente reparar aqui, principalmente para justificar esse primeiro item aqui, a pirâmide etária do Brasil, se a gente levar em conta aí a década de 80, né, a gente tinha uma base muito larga, ou seja, muitas pessoas nascendo e estreitava à medida que a idade ia aumentando, né? Você vê aqui que o topo dessa pirâmide está na faixa aí dos 80 anos, ou seja, as pessoas acabavam morrendo antes dos 80 anos. Hoje, meados de 2010, na década aí de 2010, a gente tinha já uma base mais larga, ou seja, possivelmente essas pessoas que nasceram nesse período aqui mantiveram esse meio de idade aqui, ergueram ou aumentaram esse meio de idade e fizeram com que o meio da pirâmide ficasse largo, mas ainda assim se estreitava ao final, né, próximo aí dos 80 anos. Já em 2050, a expectativa do IBGE, fonte dessa informação, é que a gente tenha muito mais pessoas na faixa aí entre aproximadamente 50 anos e 79 anos. E ainda assim, passando aí dos 80 anos. Ou seja, a gente tem muito mais pessoas vivendo mais tempo, o que faz com que a gente tenha que ter aí um programa de junção financeira pessoal de dinheiro, ao passo que também o governo tem que atuar nessas medidas e já tem feito isso através de algumas leis aí. Mas o que é mais importante? Que a gente possa não depender efetivamente do governo exclusivamente, tá? Ou seja, tem efetivamente nascido menos gente do que tem morrido. Isso faz com que a nossa expectativa de vida fique cada vez mais alta. E o que faz também com que a gente tenha que se preparar pessoalmente para viver esse momento da nossa vida e viver ele sem passar necessidades, tá? Então, para definir essa renda desse tempo de sobrevida aqui após a aposentadoria, a gente tem que levar em conta alguns fatores. Primeiro, definir o orçamento futuro. A gente vai ver um pouco mais na planilha quais são eles e como que a gente pode trabalhar efetivamente esses orçamentos. Mas o fato é que, poxa, eu tenho que pensar primeiro qual vai ser a minha renda quando eu estiver aposentado e quais serão as minhas
os meus gastos, né? O meu fluxo de caixa quando estiver aposentado. Pô, hoje eu junto dinheiro para pagar a faculdade do meu filho. Pode ser não. Se tudo caminhar bem, lá na frente eu vou ter pagado a faculdade dele já. Então, essa é uma renda que eu vou poder somar ao meu orçamento lá no futuro. Quanto é que eu quero ganhar lá no futuro? Quanto é que eu preciso para sobreviver? Vejam, é sempre definir futuro é sempre difícil, mas a gente consegue rastrear essas possibilidades através aí de algumas variáveis. Eu tenho que identificar fontes de renda, então eu tenho que mapear todas as minhas fontes de renda, desde investimentos que eu tenho, imóveis, patrimônio, enfim, tudo que pode gerar receita para mim lá no futuro. Identificar necessidade de renda complementar, ou seja, digamos que eu quero ter um orçamento futuro de, sei lá, de 20 mil reais por mês quando eu me aposentar. Aquilo que eu tenho de fonte de renda hoje, lá na frente, vai me dar esse orçamento futuro? Ou eu vou precisar ter uma renda complementar a isso? E, por fim, definir premissas, ou seja, é muito bom a gente trabalhar sempre metas específicas. Que são as metas específicas ou metas SMART? São metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo definido. É que vem do inglês, né? Mas é específica, mensurável, atingível, relevante e de prazo definido, né? Então, o que eu devo levar em conta para atingir essas metas? Esses riscos. Primeiro, longevidade. Pô, eu estimo que eu vou viver 30 anos depois que eu me aposentar, mas sei lá, vai que eu vivo mais, né? Inflação. Pô, eu estimo uma inflação de 7, 10% na média, mas se chegar igual no último ano que a gente teve 13, 14%. E em relação a prioridades, de repente o que não é prioridade sua hoje, quando você estabelece seu futuro, pode passar a ser, de repente, lá na frente. Então a gente tem que levar em conta esses riscos também. Então, o que é importante? Para potencializar o acúmulo de capital ao longo do tempo, duas variáveis são decisivas. Primeiro, a taxa de juros, que é beneficiada pela capitalização composta de juros. A gente já falou sobre isso em outras aulas, mas em resumo é o seguinte: é aquele dinheiro que vai gerando cada vez mais dinheiro, se eu não retiro. É os juros compostos. Então, um exemplo, se eu tenho 100 reais investido a um juros compostos de 10%, no próximo mês ou no próximo ano eu vou ter 110%. No próximo já não é mais em cima os 10% em cima dos 100 reais, já é em cima dos 110 e assim sucessivamente. Então, essa bola de neve que é positiva para o investidor dos juros compostos potencializam aí o acúmulo de capital ao longo do tempo. E, por fim, levar em conta o tempo e a quantidade de capitalizações no período. Quanto mais capitalização eu tiver em relação ao tempo, melhor e mais fácil é para eu atingir essa minha meta. Então, é muito importante trabalhar com essas potenciais acúmulos aí de capital, ok? E aí, a gente tem, em relação a tipos, algumas características. Então, a gente tem a previdência social, que é aquela que a gente espera não depender um dia, né? Que é a do governo, que a gente sabe que paga pouco, que tem um teto, a depender do cargo aí. A gente tem a previdência privada, aquela a qual a gente, pessoa física, contrata através dos principais veículos de financeiros aí, principalmente bancos, né? A gente tem a acumulação própria de patrimônios em ativos mobiliários, ou seja, ações, títulos, sejam eles públicos ou privados, fundos de investimento. E a gente tem a acumulação própria de patrimônio em ativos imobiliários, ou seja, imóveis. E aí eu já coloco uma pergunta aqui: por que não levar em conta os fundos imobiliários ao invés dos ativos imobiliários? Ou seja, ao invés de eu comprar casas ali, onde eu tenho alguns gastos de manutenção, eu tenho gastos, às vezes, de ficar um período ocioso ali sem alugar, por que não investir esse dinheiro num fundo imobiliário, onde certamente eu vou ter que pagar uma taxa também ali de administração, mas a capacidade de retorno ela é constante,
se eu fizer uma análise bem feita, ao passo que eu posso comprar e vender a hora que eu quiser, eu posso entrar e sair do fundo a hora que eu quiser, eu não vou ter tempo de ociosidade ali, e eu não necessariamente preciso juntar um montante grande de dinheiro para entrar no fundo. Eu posso começar aos poucos aí, tá? Então é importante a gente avaliar também essa possibilidade. E aqui o livro coloca um tópico aí para refletir. É importante lembrar que cada ativo tem seu tipo de risco natural. Os títulos privados de renda fixa estão sujeitos ao risco de crédito do emissor, ou seja, digamos que eu estou comprando um título de renda fixa, ou seja, eu estou emprestando dinheiro, por exemplo, para uma instituição privada, por exemplo, um banco. Esse banco me promete pagar um retorno, seja ele pré ou pós-fixado, em relação àquele dinheiro que eu estou emprestando. Mas eu corro o risco desse banco quebrar, por exemplo, de alguma coisa acontecer ali na economia, e eu acabar perdendo esse dinheiro. Isso é um risco, faz parte, a gente tem que levar isso em conta. Já os títulos públicos federais, eles são considerados ativos livres de risco de crédito. Entretanto, o detentor de título está exposto ao risco de mercado, ou seja, o governo dificilmente ele vai quebrar, e na maioria das vezes, se isso acontecer, eu tenho em muitas partes aí a garantia do fundo garantidor de crédito. Mas o que eu tenho que levar em conta nisso? A desvalorização que é natural de acontecer em ativos de risco. Então, pode ter um aumento na taxa de juros, eu posso ter principalmente impacto no caso dos juros pré-fixados. A gente vai ver isso, e tem como se proteger disso, principalmente com juros pós-fixados. A gente vai ver isso num futuro breve aí em outras aulas. Mas, bom, continuando aqui, o investidor, já que investe não em renda fixa, em renda variável, como ações, ele não corre risco de crédito, entretanto, ele está exposto também ao risco de mercado, como um todo, como risco sistemático, e ao risco específico do setor, como um risco não sistemático, no qual a companhia emissora atua. Ou seja, o risco de mercado sistemático ele está aplicado, por exemplo, à macroeconomia. O risco não sistemático ele está relacionado ao setor que a empresa atua. Então, por exemplo, o setor petrolífero, ele tem certamente esse risco do setor petrolífero não afeta diretamente o setor, por exemplo, de consumo, o setor de small caps, por exemplo. Então, a gente tem esses dois tipos de risco atrelado aí à renda variável. Mas existe o risco, assim como todos os setores têm seus riscos não sistemáticos peculiares ali, tá? Investimentos em imóveis, ainda tradicional entre os brasileiros, principalmente os mais velhos, né? A gente sabe disso, familiares aí mais velhos, acabam por preferir investir em terreno, tem seu potencial de valorização também, mas a gente tem alguns riscos aí inerentes. Por exemplo, o risco de liquidez, que é aquilo que eu falei. De repente, se você precisa de dinheiro na hora ali, você não consegue vender aquele imóvel, você às vezes acaba até vendendo mais barato para conseguir o dinheiro ali. Então, a liquidez impacta muito nesse sentido, ok? Bom, vamos lá então. Olhando aqui a nossa planilha, para definir a renda necessária para manter o padrão de vida desejado na aposentadoria, a gente deve percorrer algumas etapas. A primeira, definir o orçamento futuro, ou seja, tentar definir com maior exatidão possível o orçamento meu e da minha família na fase ativa, ou seja, quando eu estiver lá na minha aposentadoria, no mais alto grau de consumo, de mantenimento do meu padrão de vida. Quanto que eu quero ter, quanto que eu quero gastar por mês para poder manter o padrão de vida desejado. E projetar o orçamento futuro, excluindo as despesas que serão descontinuadas. Eu devo reduzir ou majorar o valor das despesas que serão mantidas e incluir novas despesas. Então, por exemplo, como eu disse, eu estou guardando dinheiro hoje para a faculdade do meu filho. Lá na frente, quando eu estiver aposentado, eu já não vou estar mais pagando a faculdade dele e eu estimo que ele esteja se sustentando sozinho. Porém, por outro lado, o custo do plano de saúde meu e da minha família vai ser muito maior, principalmente da minha esposa, que deve ter uma idade próxima à minha. Então, eu tenho que incluir essas novas despesas nesse fundo. Então, é muito importante que a gente tenha, de maneira bem
exata, o mais exato possível, né? Todos esses orçamentos aí do futuro. Segundo, identificar as fontes de renda. Bom, eu tenho que apurar as fontes de renda que são disponíveis e que vão prover essa possibilidade de aposentadoria lá no futuro. E as despesas que são listadas no orçamento. Então, alguns exemplos. Pô, eu tenho o benefício da Previdência Social que eu pago, eu tenho o benefício de uma Previdência complementar que eu pago também, eu tenho uma fechada e uma aberta, eu tenho um bico que eu faço de vez em quando, vou considerar a média desses bicos, eu tenho rendimento dos aluguéis dos meus imóveis, eu tenho rendimento de dividendos das empresas que eu participo, pego um rendimento médio dos últimos anos, eu tenho rendimento de algumas aplicações financeiras, fundos de investimento, renda fixa, e eu tenho uma casa que no futuro eu vou receber dos meus pais. Então, são fontes de renda que eu posso considerar para construir minha aposentadoria. Identificar a necessidade de renda complementar. Bom, eu defini aquilo que eu quero ter no meu futuro de qualidade de vida e eu tenho as rendas que estão disponíveis. Se eu fizer uma projeção dessa renda que eu tenho hoje para a renda que eu quero ter lá no futuro, isso bate? Bom, vai ser suficiente. Não, não vai ser suficiente. Então eu vou ter que identificar essa necessidade dessa renda complementar e buscar complementar isso de outras maneiras. E eu tenho também que definir algumas premissas para calcular o capital necessário para me permitir aí resgates vitalícios lá na frente, ou calcular o valor de saques ilimitados aí que eu quero ter, durante um certo período de tempo, eu tenho que levar em conta se o capital deve ser preservado e transferido para os herdeiros, por exemplo, para os meus filhos, ou se o capital vai se esgotar no período projetado. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imaginem que eu tenho um exemplo aqui. O Carlos ele está se aposentando hoje com 70 anos. Estima que viverá mais 20 anos. E ele acumulou ao longo desse período todo, levando em conta todos esses fatores que a gente conversou até agora, 5 milhões de reais. E o retorno líquido desse capital é projetado em 0,3% ao mês. É um retorno plausível, se bem investido. Aí existem duas possibilidades. A primeira, em que ele vai preservar esse capital e o que sobrar vai ser transferido para os herdeiros, ou que ele vai esgotar esse capital aí em 20 anos. Bom, quando a gente leva em conta a hipótese 1, que ele vai preservar esse capital, é só fazer os 5 milhões vezes 0,30% de rentabilidade ao mês, ele vai ter uma renda perpétua aí de 15%, né, de 15 mil reais para viver ali o resto da vida dele. Nessa hipótese, qual que é o risco dele? O primeiro é a taxa de juros, que ela pode não atingir esse 0,3% aí, pode ser menos, e acaba que, no fim, a rentabilidade mensal dele pode ser menos também. E é claro que tem-se que levar em conta a questão da inflação aí, descontada nessa renda somada ao valor anual. E na hipótese 2, o capital dele vai se esgotar em 20 anos. Ele estima que ele vai viver aí seus 20 anos e, enfim, vai apertar o botãozinho ali de curtição da vida e esgotar tudo. Então, quando a gente utiliza uma planilha, uma calculadora financeira, a gente tem aí que 20 anos é 240 meses, né? Os 5 milhões aplicado a uma taxa de 0,3 nos 240 meses, com valor futuro de zero, afinal vai esgotar, dá um valor aí mensal de gasto para ele de aproximadamente R$ 29.255. O que a gente tem que levar em conta? Na segunda hipótese, ele tem dois riscos. Primeiro, a taxa de juros, que está incorrida também na primeira hipótese, e segundo, a expectativa de sobrevida. Vai que ele vive mais que os 20 anos, tá certo? Que daí talvez ele vá apertar mesmo o botão da curtição e pode ser que ele morra até antes dos 20. Mas se não, pode ser que ele viva mais de 20 anos, e aí vai chegar ao final ali, ele não vai ter recurso para sobreviver aí. E também deve ser levado em conta a questão da inflação. Beleza? Então, com isso a gente finaliza aí o módulo de planejamento financeiro pessoal, passando aí por
balanço patrimonial, orçamento de fluxo de caixa, capacidade de poupança, fundo de emergência, endividamento e seguros, e agora finalizando com aposentadoria. Beleza, pessoal? Um abraço a todos e até a próxima.